Olá, boa noite a todos. Muito boa noite, é um prazer estarmos aqui hoje. Que bom! Falando mais um dia sobre Espiritismo, conversando, falando sobre a doutrina espírita. Então, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Melissa e esse aqui é o nosso canal, o MPP Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, falar sobre os ensinamentos de Jesus, tudo para o nosso, claro, autoconhecimento, para a nossa transformação moral. Então, para quem ainda não é inscrito, já convido para se inscrever aqui no canal. Tem vídeos toda semana e também para curtirem a nossa live, que hoje está mais do que especial. Hoje o nosso quadro MPP Convida tem a grande homenagem, né, a grande felicidade de receber o nosso amigo muito querido, Geraldo Lemos Neto. Geraldinho, como é muito querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Melissa. É um prazer participar aí do seu canal neste bate-papo fraterno. Boa noite a todos os telespectadores aí e ouvintes. Gratidão, Geraldo. Para quem? Então, aqui vamos só falar, né, do nosso Geraldinho. Ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor também da Vinha de Luz Editora. Que bom, Geraldo. Gratidão novamente e gratidão a todos também que estão aqui. E hoje, Geraldinho, a gente sempre fala no MPP Convida com os nossos convidados que a gente começa fazendo um bate-papo, mas aí fica uma roda de conversa. E hoje também, é claro, né, o pinga-fogo, mas as pessoas sempre fazem as perguntas e comentários no chat. Então, vamos conversando todos juntos. Vamos. Muito boa noite, então, aqui a todos. A Elaine já está aqui, né? Elaine, que eu conheci hoje. A Rosina também. A Neuza. Sejam todos muito bem-vindos. Todos aqui. Neuza, boa noite. Boa noite também a Umbanda Cristã Casa Branca de Oxalá, lá de Santa Lagoa. Que legal. Muito boa noite a todos aqui. E, Geraldo, temos aqui uma pergunta, né? É muito bonito de ver o seu trabalho de divulgação da doutrina e a dedicação que você tem, principalmente em relação à vida de Chico Xavier e às obras. E das experiências que você teve com o Chico, o que mais te marcou? O que vem em sua mente e o que você acha importante para as pessoas saberem, para aprenderem também, com toda essa experiência que você teve com o Chico? Bem, boa noite, pessoal. É uma alegria participar desse bate-papo. Eu me sinto na obrigação moral de divulgar aquilo que eu vi, ouvi, testemunhei ao longo de 21 anos na convivência tanto familiar quanto mais íntima com Chico Xavier. A gente, mesmo antes de conhecê-lo, já tinha tantas notícias extraordinárias sobre a mediunidade dele, sobre o ser humano bondoso, caridoso que era em Pedro Leopoldo. A minha família materna é de Pedro Leopoldo, a cidade natal de Chico Xavier, de modo que desde muito cedo, desde criança, embora não fosse ainda espírita, eu ouvia a parte materna de minha família contar aqueles casos, né? Casos extraordinários da mediunidade do Chico, que beneficiaram meus tios, avós, meus primos, primos de minha mãe, a própria família de minha mãe, minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, foi colega do grupo escolar de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier estudava na mesma classe que ela. Então, isso tudo foi depositando em mim uma vontade imensa de conhecê-lo, o homem, não somente o homem extraordinário, o humano, caridoso que ele era, mas principalmente também
a obra de Chico Xavier. E são tantos os casos marcantes, sabe, Melissa, que é difícil a gente escolher um. Agora, sem dúvida nenhuma, o que mais me chamava a atenção com Chico Xavier era a sua capacidade psíquica, no sentido, não de mediunidade, mas o homem Chico Xavier. Porque ele era capaz de ler o nosso pensamento, mesmo à distância. Eu, como você sabe, eu residia em Belo Horizonte, e o Chico, nessa época, eu conheci há 41 anos atrás, no dia 14 de outubro de 1981. A esta época, ele já residia na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E a distância de Uberaba a Belo Horizonte é de 500 quilômetros. Então, é uma distância razoável, não é? A gente, de ônibus, demorava 6 horas para chegar a Uberaba e de carro 5 horas e pouco. E, não obstante, os assuntos que a gente conversava em família em Belo Horizonte, e depois pegávamos o carro, né? Ou mesmo o ônibus, para transpor essa distância de 500 quilômetros, e a gente ficava em estado de choque quando chegava na casa do Chico, em Uberaba. Iríamos naturalmente abraçá-lo, beijá-lo, ele era muito carinhoso, o Chico era muito solícito. Quando a gente chegava, ele sempre estava preparando um lanche, pedindo à dona Dinorá para colocar a mesa. E logo que a gente sossegava depois daquela alegria do reencontro, ele começava a conversar um assunto que, de ordinário, dizia respeito exatamente o que a gente havia conversado em família nos últimos 2, 3 dias. E ele era tão preciso nos detalhes que parecia que ele estava presente em casa, com 500 quilômetros de distância. Às vezes, até durante a viagem, que a gente vai conversando todos os assuntos em família, não é? Inicialmente, eu viajava com a prima de minha mãe, a Wanda de Figueiredo Noronha, ou então uma grande amiga da família, que é a Noêmia Barbosa da Silva, que está encarnada até hoje, mais de 90 anos, a gente a chama carinhosamente de Nona. Minha tia-avó de São Paulo, Nair Machado Pascoal, e depois que eu me casei com a Eliana da Cunha Borges, em 84, naturalmente que eu viajava na companhia dela. E os assuntos, o Chico era muito preciso, dizendo para a gente: Geraldinho, aquilo que você comentou na viagem sobre fulana ou sobre ciclano, não é bem assim não, meu filho. Você tem que ver este outro ângulo. E a gente ficava numa sem graceza, não é? Porque ele funcionava mesmo como aquele mentor amoroso, mas ao mesmo tempo vigilante sobre as nossas opiniões, sobre as nossas questões familiares, nunca deixando, por exemplo, que a fofoca, a maledicência ou algum comentário infeliz prosperasse. Ele cortava pela raiz. Eu acho que isso foi aliás, eu falo nisso muito pouco, porque eu acho que é muito pessoal, mas eu acho que era aquilo que impactava mais, porque ali não era mediunidade, não era um espírito, era ele mesmo, era a capacidade psíquica de Chico Xavier de ler o nosso pensamento, de participar à distância da nossa vida. E lá em Uberaba, durante os 3, 4 dias que ficávamos ali com ele, isso era mais ainda presente. E, Sim. de certa forma,
nos orientava bastante a respeito das questões, por exemplo, sobre a doutrina espírita, sobre as reuniões. Isso foi muito, de minha parte, muito educativo. Isso, porque, Geraldo, a gente, como você disse, né, ouve tanto falar das psicografias, né, dessa convivência com o Chico. E o que é importante, né, para nossa vida, como você disse, acho muito interessante a questão da maledicência, né, que você aprendeu e é uma coisa assim que a gente vai aprendendo e com certeza você vai, é uma coisa que você aprendeu para sua vida toda e vai levando, né, vai melhorando. E são essas atitudes que nos fazem melhorar, né? É essa É, questão mesmo que eu queria saber mesmo, te perguntar, o que você melhorou como pessoa, né? O que você te fez melhorar e até hoje te fez essa transformação. eu acho que foi isso. Ele nos ensinou a não julgar Tá. quem quer que seja, dentro das situações mais complexas, mais difíceis. Conviver com Chico Xavier era um treinamento para o não julgueis de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele respeitava todos, ele recebia todas as pessoas, de todas as procedências, de todas as crenças, de todas as ideologias, de todas as filosofias de viver, sem o menor laivo de reprovação ou de censura, não é? Recebendo cada qual na posição em que a pessoa se encontrava e não fazendo absolutamente distinção entre quem quer que seja, por classe social, por fama, por inteligência, por cultura, por cor de pele, por religião, por crença, por coisa alguma, por idade. O Chico sempre foi essa pessoa que vivenciou na sua própria vida, nos exemplos dentro de sua casa, a fraternidade mais sincera e mais verdadeira possível que eu tive condição de testemunhar. Entendi, muito interessante, Geraldo, porque olha como esse tema é tão atual hoje, né? A gente vê tanto desrespeito, tanta intolerância, principalmente nas redes sociais. E é uma coisa que o É, Chico, não é, sempre disse e que você está dizendo que é uma coisa que te marcou. marcou muitíssimo. Muito interessante. A Rosina, ela até fala, creio que o querido Chico Xavier dizia mais ou menos assim: o mal não merece comentários em tempo algum. Verdade. Então, é mesmo. É mesmo, É o Rosina. contrário, né? Às vezes, lógico que tinham ocorrências, por exemplo, de crimes ou de prisões ou de viciações, né? Que chocavam a sociedade, determinados assuntos que chamavam a atenção Uhum. das mídias da época, que naquela época só existia a televisão e o jornal escrito, não é? Mas o Chico sempre dava a outra versão, a versão do ponto de vista espiritual, nos ensinando a não condenar quem quer que fosse. Sim, eu entendi. Embora, Não que a gente não deva comentar, né? não, Mas é a questão de instruir. é a questão de não condenar. Você, Isso. porque mesmo porque nós vivemos em sociedade e temos que respeitar as leis. O Chico era extremamente conservador a esse respeito, que as leis precisam ser respeitadas por nós, não é? Tá. E isso é importante que se diga. Ele não era uma pessoa que desrespeitava as autoridades constituídas, que desrespeitava a estrutura policial. Não, ao contrário. Ele sempre fez muita questão de testemunhar a sua total concordância com os instrumentos sociais de preservação da ordem, de preservação
da sociedade contra a violência, contra os crimes, contra os abusos de toda parte, contra a corrupção, mas sempre mostrando que todas as pessoas, mesmo aquelas que caem pelos erros cometidos, terão chances de se reerguer sob a orientação divina. Ótimo, Geraldo, ótimo. A Aline Nunes, oi, boa noite, Aline. Ela até fala que falta o Chico faz. Queria tanto ter a oportunidade de conhecê-lo. Eu também, Aline, não conheci, mas olha aqui como o Geraldo, a divulgação que faz em relação não só às obras do Chico, né, Geraldo, mas ao Espiritismo. A essa questão moral, ao respeito, a não fazer o outro que eu não quero para mim. Então, nós precisamos, acredito que melhorar. Não é, Geraldo? Acho que é por isso, queria que você comentasse também a respeito dessa divulgação das obras, a importância disso, das obras e da vida do Chico, para as pessoas, para essa melhora na vida e a transformação na vida das pessoas. Melissa, desde quando o conheci, o Chico acabou me indicando um caminho de trabalho que foi costurado por ele próprio, de publicação de livros contendo mensagens que ele já havia recebido, às vezes há décadas atrás, né? 30, 40, 50, 60 anos atrás, mas que até então, naquela ocasião, no início da década de 80, não haviam sido transformadas em livro. Estavam ainda inéditas em termos editoriais. E foi assim que ele nos inspirou. Eu já participava como diretor, segundo secretário da União Espírita Mineira, que é a entidade federativa do estado de Minas Gerais. Naquela época, a presidente era nossa querida e saudosa Dona Neném Aluoto, grande amiga do Chico, e também nosso querido e saudoso Martins Peralva, palestrante, escritor e grande conhecedor do Espiritismo e também grande amigo de Chico Xavier. E nós, então, inspirados por Chico Xavier, fazendo esta ponte entre a União Espírita Mineira e Uberaba, ele nos indica a necessidade da União Espírita Mineira fundar um departamento editorial. E assim começamos com a primeira obra que publicamos dele, que reuniu 33 mensagens de um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado com 18 anos de idade em 1941, para sua mãe, minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo. É o livro Bastão de Arrimo, que foi lançado no dia 1º de dezembro de 1984. Então, nós já temos aí um caminho, uma estrada em 2024 de 40 anos, né? 38 anos hoje, mas daqui a 2 anos completamos 40 anos como editores de Chico Xavier. Na União Espírita Mineira, nós editamos 10 livros da lavra mediúnica dele e outros 2 livros ligados à vida e à obra dele, na verdade, outros 3 livros ligados à vida e à obra dele. E não imaginávamos isso entre 1984 e 1995. O último livro que publicamos foi de Emmanuel, um livro de bolso cujo título é Migalha. Mas o Chico já a essa altura já estava muito doentinho, principalmente depois de 1997, a saúde dele decaiu muito, ele tinha muita dificuldade de andar, de falar, de escutar, de enxergar, ficou praticamente cego. Então, nós considerávamos que não teríamos mais a tarefa de publicar livros dele, tendo em vista o estado avançado de sua idade e também o estado difícil de sua saúde orgânica. Mas, depois da desencarnação dele, através de contatos espirituais com ele, confirmados por outros médiuns em situações completamente
distintas e sem comunicação comigo, né? Como, por exemplo, a nona Noêmia Barbosa da Silva, de Belo Horizonte, e o Ivanir Severino da Silva, da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. Tudo isso ocorrendo logo depois que o Chico desencarnou, nos indicou que a tarefa não tinha terminado e que, em breve tempo, ele nos enviaria, através de outras pessoas, livros a serem publicados. E os avisos se confirmaram, porque em breve tempo várias famílias nos procuraram, entregando material inédito de cartas, de mensagens psicografadas por Chico há décadas atrás. Não é só a família Joviano, por exemplo, que era do seu chefe, Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria, a esposa dele, Dona Wanda Amorim Joviano, que está ainda na carne, com 96 anos, residente hoje na cidade de Petrópolis. Eles nos entregaram um material extraordinário de 18 anos de psicografias, no original, né, escrito por Chico Xavier, entre 1934 e 1952. E aí os livros começaram a surgir de novo, a partir do ano 2006, inclusive na data da inauguração da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, com o lançamento do livro Sementeira de Luz. De lá para cá foram tantos livros, né, que eu jamais poderia imaginar que eu continuaria trabalhando com um livro inédito da Lavra de Chico Xavier. E nós já publicamos dele, quase somando todos os livros das psicografias, mais as biografias, mais de 40 livros. Então, veja bem, é realmente espantoso isto, porque mostra que a mensagem de Chico Xavier é uma mensagem para a vida eterna. É uma mensagem de que nós, espíritos humanos, somos espíritos imortais. Ele morreu só o corpo. Ele deixou só o corpo na Terra, mas a tarefa continuou. E eu fui fazer recentemente uma análise. O Chico Xavier, enquanto encarnado, nos 75 anos de sua mediunidade, ele publicou 439 livros. E dá uma média quase um pouco abaixo de 6 livros por ano, né? Agora, ele, depois de desencarnado, já são 99 livros. Vejam bem, nós já chegamos aí ao número de 538 livros. 99 livros já foram publicados depois que ele partiu. Não são livros mediúnicos de outros médios recebendo o espírito de Chico Xavier, não. Muita gente confunde, né? Me pergunta. Não, são psicografias de Chico Xavier na carne, né? Ele aqui entre nós, que haviam sido guardados por ele próprio, no arquivo pessoal dele, de Pedro Leopoldo, ou então nos arquivos pessoais de várias famílias amigas, como, por exemplo, a família Joviano, no Rio de Janeiro, a família também Tavares de Campos e outras, de Uberaba, de Goiânia, de Votuporanga, de Niterói, enfim, várias e várias famílias amigas que acabaram de Belo Horizonte, que acabaram me entregando esse material, e os livros continuaram a nascer aqui através da Vinha de Luz Editora. Sim, muito interessante. Que bom, não é, Geraldo? É um trabalho que continua e, como a Aline falou, né, que não teve a oportunidade de conhecê-lo, como tantas outras pessoas, mas podem acompanhar as mensagens, que é isso, que é para melhorar a nossa vida. Melhorar isso. E, Geraldo, como você comentou, né, da mediunidade, da psicografia, conviver com tudo isso presente, né? Então, estando com esse contato do plano espiritual, te dá um maior entendimento da vida. Não traz mais paz, mais confiança, que é uma coisa, acredito que confortaria muito mais nós todos, né? Se convivesse com esse contato mesmo com o plano espiritual.
Exatamente. Eu acho que a gente aprendeu muito isso com o Chico, não somente através dele, do exemplo que ele deu, mas também dos espíritos que escreveram por ele, não é? As mensagens inúmeras, as centenas de livros de Emmanuel, de Neio Lúcio, de Bezerra de Menezes, de Humberto de Campos, de espíritos como Batuíra, como Cair Barchútel, os poetas, né, Castro Alves, Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, e foram tantos cujas instruções são tão valiosas, Hilário Silva. Gente, é muita beleza, não é? Se nós imaginarmos 538 livros, é uma obra que não dá tempo da gente conhecer numa encarnação. Eu próprio eu tenho que dizer que eu não li tudo, porque cada dia que eu estudo, eu descubro uma novidade. E eu acho que a gente tem que se fiar nesse roteiro, que é claro que esses livros todos vieram do mundo maior, não para ficarem em nossas prateleiras, mas para serem compulsados, lidos, estudados, não somente por nós, mas principalmente em grupos de estudo, nas nossas casas espíritas, nas lives. Hoje em dia a gente tem essa facilidade tecnológica de nos reunir em grupos de lives, não é? Em cidades distintas, em países diferentes, nós podemos ter um grupo de estudos. A gente desenvolve, por exemplo, com a Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, dirigida pelo casal Victório e Samira Turconi, com a obra de André Luiz, e já gravamos, são mais de 20 meses de tarefas, e cada mês, amanhã mesmo, é dia de reunião e gravação, que são publicadas tanto no site deles, da AME Serra Gaúcha, quanto no nosso, o TV Saber Espiritismo. E veja bem, o estudo em conjunto é muito importante, porque se eu estou vendo ou lendo determinado texto mediúnico de Chico Xavier por um ângulo, outra pessoa está enxergando outra coisa que eu não enxergo. E somando-se isso num grupo, a discussão fica muito mais rica, porque o compartilhamento dessas visões diferentes, desses diferentes pontos de vista sobre um ponto, né? A gente, quando olha um ponto, é a vista de um ponto, é um ponto de vista, é a vista de um ponto. Mas quando você soma várias pessoas estudando e discutindo sobre aquele ponto, nós vamos somar vários pontos de vista sobre um único ponto que, no fundo, é a verdade. A verdade está presente em todos. E é inquestionável que Chico Xavier nos deixou esta verdade de paz de espírito que nós precisamos ter aqui na Terra. Precisamos buscar tê-la e, principalmente, construí-la dentro de nós. Paz de espírito. Ótimo. E também através, além dos livros dele que você disse, das reuniões mediúnicas e com atendimento com as pessoas também. Verdade. Porque Chico era uma pessoa muito presente nas tarefas da mediunidade, né, no centro espírita. E ele não só fazia reuniões públicas, por exemplo, de psicografia. Pedro Leopoldo eram 3 reuniões por semana, Uberaba eram 2, sextas e sábados, as que eu participava, né? Sexta e sábado. Começava às 8 da noite e ia a madrugada fora, o Chico psicografando sem parar. Só terminava quando os espíritos terminavam de escrever. Né? Ninguém tinha pressa de ir embora. Hoje em dia você vai num centro espírita e eles interpretam de uma forma errônea a disciplina, como se a disciplina do horário fosse mais importante do que a do homem, não é? O Chico tinha disciplina de horário na hora de começar a tarefa. Às 8 horas da noite ele estava a postos. Agora, para terminar, não existia essa história. Ah, não, porque tem que terminar 50 minutos depois, ou tem que terminar a reunião 1 hora depois. Não, não tinha nada disso, não. A reunião ia até 4 horas da manhã.
E enquanto ele estivesse escrevendo, a reunião prosseguia, porque era necessidade, não é? Se o Espiritismo pretende ser o consolador prometido pelo Cristo, ele tem que consolar as pessoas. E consolando, principalmente no caso do Chico, nessa tarefa que é a da demonstração que a vida continua, né? Recebendo os espíritos familiares para os filhos, para suas mães, para os seus pais, as filhas, ou então maridos e esposas para os seus companheiros, ou pais e mães para os seus filhos. Ele aproximava as famílias em planos distintos. A crosta terrestre com os planos espirituais. E era de se ver a alegria reinante, depois daquelas horas todas de espera, de ansiedade, que é claro que ocorria, né? As pessoas ansiosas para receber uma notícia de um parente querido que já havia desencarnado, mas, no entanto, depois, em média, cerca de 10 famílias recebiam mensagem de 130, 140, 150 páginas, e eram tão verdadeiras, tão comoventes essas mensagens, que tocava a todos nós. Todos nos emocionávamos, todos chorávamos com aquelas famílias, mas também chorávamos de alegria, de identificar a alegria daquelas famílias, tendo a confirmação de que seu filho, de que sua esposa, de que sua mãe estava viva, mais viva do que nunca no mundo espiritual. Então, são testemunhos que Chico Xavier deu que são insuperáveis. E nós precisamos ter essa noção de que o Espiritismo precisa, sim, desta vertente consoladora, não é? Trazendo Jesus de novo para o coração do povo aflito, sobrecarregado, desiludido, para que eles possam se levantar na alegria de viver, na esperança de dias melhores, na reconstrução da sua fé e da sua confiança em Deus, para que tenham vidas mais tranquilas, mais em paz, mais serenas, mais justas e mais fraternas. De ordinário, esses espíritos também convidavam suas famílias a trabalhar na caridade, né? Não foram uma nem duas, mas centenas de mensagens, milhares de mensagens que os entes queridos comuns como nós falavam através ou escreviam através do Chico Xavier, pedindo aos seus familiares que se dedicassem a uma tarefa de caridade, porque assim eles teriam permissão de estar mais próximo deles. E quantas famílias de diferentes crenças, porque os espíritas eram minoria lá, que buscavam Chico. A maioria nem tinha conhecimento de doutrina espírita. A maioria era católica, protestante, judia, até sem religião. No entanto, saíam dali tão confortados, tão esperançosos, tão felizes, com a demonstração de que a vida de fato continua depois da morte do corpo físico de seus entes queridos, que eles se retornavam para as suas cidades e, de ordinário, começaram alguma tarefa de fraternidade, de caridade, que sustentaram a vida inteira, dentro até mesmo da sua própria fé religiosa. Não precisou abandonar a sua fé, nem se converter ao espiritismo, porque o importante era a fraternidade, o cristianismo legítimo, não é? Então, isso é muito bonito. Na reunião de ontem, nós tivemos uma palavra do Martins Peralva, esse mesmo que era diretor da União Espírita Mineira, não é? E ele nos lembrou um trecho da carta de Pedro, em que mais ou menos se diz assim: estejais sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então vejam bem, se nós, espíritas cristãos, temos tanto conhecimento,
sobre a vida espiritual, sobre a proteção divina, sobre a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, se nós temos conhecimentos que a vida não se encerra com a morte do corpo físico e guardamos essa esperança, nós não podemos negar a razão dessa esperança a quem nos pede socorro, aquelas pessoas que nos buscam pedindo esclarecimento, que estão aflitas, que estão depressivas, que estão tristes. E a nossa obrigação é essa, de, à semelhança de Chico Xavier, dar esse testemunho, dizendo a elas que elas tenham sim esperança, porque a esperança haverá de renovar todos os corações. E toda dor, toda luta, toda dificuldade passa. Como dizia Chico Xavier, e isso também passa. Sim, lindo isso, Geraldo. É uma palavra de consolo que todos nós podemos dar, em qualquer momento também. E como é importante, né? Como você falou, não importa a religião, mas o contato com o Chico, com as cartas, tiveram essa transformação. É a transformação dos pensamentos, né? Até a fé renovada, é a transformação dos hábitos, que aí, como você disse, começaram a fazer a fraternidade, que vem em quase todas as cartas, não é, Geraldo? De pessoas comuns mesmo, Todos. pedindo É. para você mudar, né? Para melhorar. E, de fato, isso acontecia, não é? E essas pessoas realmente trabalharam, fundaram aquelas que se resolveram seguir a doutrina espírita, muitas delas abriram centros espíritas em suas cidades, mas outras, com um pendor mais para a caridade direta, muitas abriram creches, orfanatos, instituições educativas de amparo à infância, né, de amparo à profissionalização dos jovens. Então, muita gente boa que trabalhou. Certa ocasião, o Chico foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, no ano de 1981, e a doutora Marlene Nobre, que era uma grande amiga dele, com o seu marido, o deputado Freitas Nobre, de São Paulo, resolveram fazer essa campanha pelo Brasil inteiro. Eles colecionaram mais de 7 milhões de assinaturas dirigidas ao Instituto Nobel da Suécia, pedindo que Chico Xavier fosse agraciado com essa honraria, não é? O Prêmio Nobel da Paz. E, para isso, o Dr. Freitas Nobre teve que redigir em francês, que ele falava fluentemente, que a língua oficial do Instituto Nobel é o francês e o sueco, e ele teve que redigir em francês, em sueco, e redigiu também em português e em inglês, uma biografia de Chico Xavier àquela época. E, para isso, ele resolveu fazer uma pesquisa: quantas instituições de caridade diretas foram influenciadas pela orientação de Chico Xavier diretamente. E ele começou, naturalmente, como ele era da cidade de São Paulo, começou por São Paulo, foi viajando no interior de São Paulo, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, viajou o Brasil inteiro. Depois, quando ele atingiu o número de 3.000 instituições, veja bem, gente, não é uma instituição, não. 3.000 instituições de caridade, creches, orfanatos, asilos, hospitais, né? Institutos de estudos, escolas, institutos profissionalizantes, todos voluntários, né? Todos trabalhando em nome do espiritismo cristão, inspirados numa orientação direta de Chico Xavier. Centros espíritas. Quando ele chegou no número de 3.000, ele desistiu de continuar. Que ele falou, a doutora Marlene me contou, que ele cansou. Disse, não vou, 3.000 já chega, não precisa mais. Né? E veja bem, e mesmo assim o Chico não levou o título de Prêmio Nobel da Paz,
E eu me lembro da entrevista que um dos repórteres chegou para ele, logo que saiu a notícia, que, se não me engano, se não me falha a memória, foi a Madre Teresa de Calcutá que ganhou, mas tudo muito justo também, não é? Mas naquela ocasião, um dos repórteres que quis provocar o Chico chegou para ele e falou assim: então, seu Chico Xavier, o senhor não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Assim, meio que fazendo uma gozação com o Chico, né? E ele respondeu aquele bom humor tão característico dele, dando aquela risada, né? Pois é, meu filho, eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu fico com a paz do prêmio. Que bom, bem melhor. Melhor, né? Bem melhor. Ah, eu também acho, viu, Rejane, que o Geraldinho é uma enciclopédia viva, porque eu não lembro de datas, Geraldinho, datas e números tanto assim. Só de você falando dos livros e das pessoas, eu já estava pensando, nossa, como que ele lembra de tudo isso? Mas é porque eu vivi isso tudo, né? Sim, sim. O Paulo Barzanati, boa noite, Paulo. Ele até faz um comentário dos livros que você disse. Ele falou que não é somente a quantidade, mas a qualidade das obras. Estamos estudando Paulo Estevão faz um ano. E lendo pela quarta vez, continuo sendo surpreendido. Exato. Um livro. Vou contar uma coisa a vocês. A casa de Chico Xavier, que nós dirigimos em Pedro Leopoldo, é a casa onde ele morava, na sua cidade natal. Ele próprio construiu essa casa a partir de 1946. E mesmo depois de mudar-se para Uberaba, ele continuou tendo essa casa, porque a família dele, morando em Pedro Leopoldo, ele visitava a família de quando em vez. E nós, depois que o Chico desencarnou, a família nos procurou, eles que não queriam que a casa fosse derrubada, né, queriam preservá-la. Nós acabamos entrando num acordo, nós a reformamos para a recepção do público e ela funciona desde o dia 2 de janeiro de 2006. Pois bem, em determinada reunião, nós temos reuniões públicas lá todos os domingos. Aliás, quem quiser conhecer, viu, gente, está lá aberta de quarta a domingo, a partir das 14 horas. E o Eugênio Eustáquio dos Santos toma conta da casa para nós, de quarta-feira até domingo. E nós estamos lá todo domingo, a partir das 16 horas. Temos as duas reuniões públicas, uma às 17, que é o estudo do livro A Caminho da Luz, que é como o nosso irmão aí falou. Nós estamos estudando esse livro há 3 anos e não termina nunca, né? E às 18 horas o culto do Evangelho no Lar. Pois bem, determinado dia, estávamos no culto do Evangelho no Lar, um pouco antes do culto começar, quando entraram na casa de Chico um grupo de padres católicos. E eles estavam participando, na época, de um concílio realizado na cidade de Pedro Leopoldo, ligado naturalmente ao arcebispado de Belo Horizonte e região. E estavam estudando, e justamente no domingo à tarde ficaram de folga. E olha bem que curioso, né? Padres católicos romanos ficando de folga, onde que eles foram visitar? Foram visitar a casa de Chico Xavier. Aí, por deferência a eles, e todos estavam com a batina, por deferência a eles, naturalmente, que eu convidei alguns deles para sentar-se à mesa, porque o evangelho é de todos, não é? Nós todos abraçamos o mesmo evangelho do Cristo, e ali se processaria um culto do evangelho de Jesus. Não haveria por que eles não participarem. Mas então um deles sentou-se ao meu lado. E ele ficou tão emocionado, Melissa, que ele começou a chorar. Mas ele chorava copiosamente, de emoção. E uma hora falou comigo assim: Geraldinho, você vai me perdoar, mas é uma coisa que eu não entendo. E eu gostaria que você me explicasse. O livro mais lindo que eu já li na vida
é de Chico Xavier. E eu perguntei qual é esse livro, e ele falou assim: é o Paulo e Estevão. Este é o livro mais extraordinário e mais lindo que eu já li na vida. Só que eu não consigo compreender como que o Chico Xavier, tendo o terceiro ano primário, conforme a gente sabe da biografia dele, como ele teve condição de escrever esse livro. Esse livro é épico. Esse livro diz respeito à história do cristianismo, à tarefa de Paulo de Tarso, em detalhes tão vivos que seria impossível uma pessoa da Terra, uma pessoa humana, escrever como fantasia ou como criação da própria pessoa, né? Como trabalho literário, é impossível. As belezas que há nesse livro. E eu concordei com ele. Eu falei, não, meu filho, é isso mesmo. Me esqueci o nome dele. Falei, esse livro é extraordinário, mas não foi o Chico que escreveu. O Chico, naturalmente, ele teve a base do conhecimento espiritual para receber essas belezas. Mas quem escreveu foi o guia espiritual dele, que assina Emmanuel, mas que foi padre católico como o senhor. Falei com ele. No Brasil do século XVII, ele foi, do século XVI, ele foi o padre Manuel de Nóbrega. E ele ficou espantado, assim, é mesmo, assim, é ele. Então, ele escreveu esse livro em honra a Paulo de Tarso, porque o guia espiritual do padre Manuel da Nóbrega, que no Brasil fundou São Paulo, né, em 25 de janeiro, lá do 1550, se não me engano, o guia espiritual do padre Manuel da Nóbrega é justamente Paulo de Tarso, São Paulo. Por isso que ele fundou no Brasil, assim que veio para cá, no século XVI, o Colégio São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo. E ele ficou tão emocionado que ele foi às lágrimas. Olha, que interessante, não é? Porque esse livro fala mesmo da história, né? E o Paulo até fala que Paulo e Estevão também é um livro muito adquirido pelos evangélicos, devido ao Exato. contexto histórico, sim. A gente pode dizer até, eu até me atreveria a dizer isto, que este livro é o ato dos apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, só que muito mais amplo, não é? Com detalhes muito mais vivos sobre os movimentos reais Uhum. daquelas personagens gloriosas do cristianismo nascente, entre as quais, naturalmente, se encontra Paulo de Tarso e os demais apóstolos, Pedro, João Evangelista e outros mais. De modo que isso deve ser lembrado. É um livro que é destinado à história da humanidade. Aliás, certa vez eu perguntei ao Chico quais os livros dele que ele mais gostava. Tá. E aí, em primeiro lugar, ele disse que gostava do Boa Nova, que também é maravilhoso porque é Humberto de Campos trazendo os conhecimentos da vida espiritual para a Terra sobre a vida de Jesus com os discípulos e com sua mãe, com Maria de Magdala e com também João Batista. E depois ele falou assim: o segundo é o Paulo Estevão, Hum. de Emmanuel, e o terceiro é o de minha mãe, Cartas de uma Morta. São os três, Geraldinho, que eu mais gosto. Tá. Ai, eu adoro Há 2000 anos e Há 50 anos depois também. Eu também. E Eu gosto de todos, para falar a verdade. sim, as pessoas estão falando aqui no chat, Geraldinho, que como é bom lembrar com você os ensinamentos do Chico, né? Como é bom ouvir, o Daniel fala como é bom ouvir a narrativa das histórias vividas por Chico. É pela forma que você conta, né? Como é no livro. Que aí agora me lembrou também no Paulo de Estevão e as narrativas. Por isso que, como é no livro, parece que nós estamos juntos, né? Parece que a gente vive contando a história pela forma mesmo de ser narrada. Eu acho que
pelo fato dele trazer, sem dúvida nenhuma, a expressão mais legítima da verdade, nos comove tanto, porque indiretamente nós somos transportados àquela época. Sim. Aliás, o Neio Lúcio escreve, através do Chico, se não me engano, esse trecho está no livro Sementeira de Paz, não, Sementeira de Luz, algo mais ou menos assim, sem que a gente perceba, no momento em que a gente começa a ler esses livros da espiritualidade que o Chico estava recebendo, ele estava comentando este assunto sobre a obra de André Luiz. E ele então diz assim: sem que nós percebamos, sem que os amigos da Terra percebam, ao lerem os livros, os seus espíritos se elevam à vida espiritual e comungam dentro de uma vibração mais elevada da vida espiritual, e esses ensinamentos ficam gravados nas suas mentes. E ao retornarem à Terra, já se sentem mais confortados, com mais coragem, com mais fé, com mais esperança. Então, eu diria que cada livro de Chico Xavier é um remédio contra a obsessão. Cada livro é uma pílula contra a tristeza. Cada livro é uma gota de esperança. Cada livro é um remédio para vencermos os nossos problemas íntimos e vivermos com mais alegria, com mais paz e mais esperança. Ótimo, lindo isso. E essa questão que você vem falando, né? Em toda live, como é importante estudarmos a obra de Chico, a doutrina, mas colocarmos ela no nosso dia a dia. É, Trazermos, como você falou, né? O Jesus para o nosso dia, para os nossos corações, para consolar, para confortar, para fortalecer também, para termos coragens e persistir e ter esperança. E é isso, acredito, que a gente tenha que estudar as obras de Chico e mesmo as lives, né, que as pessoas te acompanham aqui, e acredito que é isso que você traz, Geraldo, para as pessoas ao contar essas histórias, ao contar sobre suas experiências, o é. quanto melhorou. Agora você está me fazendo lembrar um outro ponto que é muito interessante, porque nós, nesse período do Chico na Fazenda Modelo, em que ele participava do culto do Evangelho no lar da família Joviano, ele naturalmente recebia também várias mensagens do próprio Emmanuel. E depois nós reunimos essas mensagens todas no livro Deus Conosco, que é justamente as mensagens que Emmanuel escreveu através do Chico na Fazenda Modelo entre 1934 e 1952, e mais algumas que vão até a década de 60, aliás, até 59, antes de Chico se mudar para Uberaba, que foram também recebidas no ambiente da Fazenda Modelo, embora já não mais com a presença da família Joviano, que se mudara para o Rio em 1952. Mas então, como prefácio deste livro, nós colocamos uma mensagem de Neio Lúcio apresentando quem é Emmanuel. E é muito, muito curiosa essa mensagem, porque ele vai falar sobre o padre Manuel da Nóbrega e vai falar também do Públio Lentulus, não é? do romance que você citou aí, há 2000 anos, que é maravilhoso. E aí ele vai fazer uma revelação surpreendente. Por isso que a gente sabe que o guia espiritual de Emmanuel é Paulo de Tarso. Uhum. Porque o Neio Lúcio vai comentar que no final do livro, há 2000 anos, vocês lembram que o senador Públio Lentulus desencarna na erupção do Vesúvio, soterrado lá pelas cinzas do vulcão, pela lava do vulcão Vesúvio, na cidade de Pompeia, não é? Ele desencarna por volta lá do ano 76, se não me engano.
Pois bem, e aí o que o Neio Lúcio revela? Que quando o Públio Lentulus, o senador, desencarnou, quem o esperava no mundo espiritual era o espírito liberto de Paulo de Tarso. Por quê? Desde quando? Porque Paulo de Tarso, como ele tinha tido antes na Terra, como Saulo de Tarso, grande projeção política, social, econômica e também cultural, sendo considerado um dos maiorais do Sinédrio de Jerusalém, antes de se converter ao cristianismo, e, portanto, era considerado uma das grandes inteligências, mas que, no entanto, se desviou da simplicidade do amor do Cristo a princípio, né? Que foi ele que, como relata bem o livro Paulo e Estevão, vai perseguir os primeiros cristãos, e é sob as ordens dele que o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, cai, né? É tombado pelo apedrejamento em Jerusalém. Então, ele depois vai se arrepender quando vai buscar Ananias na cidade de Damasco, e no meio do caminho, às portas de Damasco, ele tem a visão do Cristo. E Jesus aparece para ele e diz simplesmente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E bastou essa indagação do Cristo para ele reconhecer que ele estava errado. E aí ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, ele tem toda aquela luta e aquela saga extraordinária de conversão íntima e também de fazer o movimento de levar a palavra do Cristo aos gentios, aqueles que não eram judeus, nem hebreus. E se converte no apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, e acaba desencarnando, redimido dos próprios crimes daquela vida, não é? E, no entanto, o Neio Lúcio vai dizer o seguinte, que ele, reconhecendo que as grandes inteligências desviadas do Cristo merecem um apoio espiritual, assim que ele chega no mundo espiritual, ele pede a Jesus e Jesus concede a ele esta bênção de ter a tarefa de guiar justamente as grandes inteligências desviadas do Cristo de retorno ao aprisco do Senhor, não é? E é por isso que ele vai esperar o senador Públio Lentulus, desencarnado no Vesúvio, lá em Pompeia, na erupção do Vesúvio, retirando-o do corpo e amparando o espírito do senador Públio Lentulus. E é por isso que ele, então, vai, sob o amparo de Paulo de Tarso, reencarnar 50 anos depois na pele do escravo Nestório, né? E a partir daí vai começar toda a sua longa trajetória de redenção, que vai ter várias vidas dedicadas ao Cristo, como Nestório, nos 50 anos depois, como Basílio no Ave Cristo, né? Padre Damiano no Renúncia, e Padre Manuel da Nóbrega no século XVI no Brasil, e a última vez também no Brasil com o Padre Amaro. Viveu pouco mais de 30 anos apenas para se atualizar no português. Nasceu na cidade, no estado do Pará, estudou em Minas Gerais e foi sacerdote católico no Rio de Janeiro, antes que o século XX o recebesse na condição de guia espiritual da psicografia de Chico Xavier. Ai, que lindo, que história interessante. Adoro, adoro ficar assim. Eu, por mim, eu ficava aqui ouvindo. Por mim e por todos aqui. A Rosina também está falando, Geraldo, que adorou os comentários, né? E ela concorda com outros. Rosina, por favor, comente como o Geraldo falou, é assim que a gente vai aprendendo. Não é, Geraldo? É por isso que a gente gostou dessa forma de bate-papo, porque uma pessoa vê por um ângulo, outra por outro e faz a gente pensar.
e faz refletir. E é isso mesmo, é importante que todos participem e comentem, com certeza, por favor. Imagina, Rosina, fica à vontade. E que interessante, através dos livros, nós vamos aprendendo através da vivência de tudo e que a gente possa, né, Geraldo? Boa noite, Jefferson. É, trazer esses ensinamentos para o nosso dia e melhorar. É o que você falou desde o começo da live, que eu achei muito interessante disso. E você vem falando ao longo dessa transformação que a gente tem que ter, dessa melhora, desses passinhos, prestar atenção no outro. Não é, Geraldo, fazer da nossa vida um pouco melhor, porque cabe a nós fazer a nossa vida um pouco melhor. Então, que a gente possa aproveitar todos esses ensinamentos, todas essas experiências que a gente ouve também, o Geraldo contando essas histórias dele, pessoais também, nessa luta, porque são quase 40 anos, não é fácil, né, Geraldo? A gente parece, você só conta aqui as coisas boas, as alegrias, mas não, tem o suor ali bastante por trás, tem a dor, não é fácil, não. Então, que a gente possa, sim, aprender nessa luta, né? E continuar sorrindo e continuar. Mas é essa a mensagem que tu, Chico, sempre trouxe, que você disse, e que tudo passa. E que a gente passe por essa vida, por essa oportunidade aqui, que estamos encarnados da melhor forma possível, aproveitando. Ai, Geraldo, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui. E nosso tempo, é claro, está terminando também, né? Infelizmente, nós temos tempo para terminar, porque as pessoas não ficam, não é que nem o Chico, né? Começa, tem o tempo de começar, mas não tem o tempo de terminar, porque você não tem os compromissos também. Mas, Geraldo, eu agradeço muito, muito. Antes, eu só queria ler aqui o comentário de Marco. Ele fala que o Geraldo estava a falar do Paulo de Tarso: o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aquele que segue Jesus Cristo vive para aquela expansão infindável do mar. Muito Exata, lindo o que seu linda comentário. expressão. Muito obrigado, Marco Antônio. Que bela, bela lembrança. E esses ícones todos para nós, não é? São personagens que nós devemos reverenciar sempre, não é? Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, João Evangelista, que para nós é o nosso Chico, Uhum. o próprio Emmanuel, apesar de naquela época, 2000 anos, não ter seguido Cristo como deveria ter seguido, ele próprio conta isso, mas nas vidas seguintes ele se transformou num apóstolo também, num evangelista, testemunhando em vidas sucessivas o seu amor ao Cristo. Então, esses ícones todos do cristianismo são para nós muito caros e devem, assim como Chico Xavier, estar todos eles em nosso pensamento, em nossa gratidão, em nossas orações, para que um dia possamos ser o que eles foram, não Uhum. é? Em nome de Deus. Sim, ainda você estava falando, eu estava pensando nisso. Ainda não somos, mas podemos fazer a diferença aonde vivemos hoje. Podemos dar o Exato. nosso melhor aonde estamos hoje e dar o nosso melhor para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para a comunidade e aproveitar a vida. Que é isso, hoje é a nossa oportunidade que nós temos, com certeza. Podemos sim. Geraldo, muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria, claro, que aqui deixassem convidar a todos para curtir a nossa live, se inscrever no canal e também mostrar aqui o canal do Geraldo, que a gente vai colocar aqui, que é o TV Saber Espiritismo, que estava com muitos inscritos, muito conteúdo, muito, muito sempre. Só que aí o YouTube sumiu a página, né, Geraldo? Vai saber Infelizmente, o que aconteceu. apagaram todos os vídeos, né? Centenas e centenas de vídeos, mas nós estamos republicando Sim, tudo de novo, não é? Com a é, maior alegria, com a maior fé de que tudo volta ao seu devido lugar. com certeza. Então, por favor, quem já era inscrito no canal,
procura de novo e se inscreve. Olha lá como nós estamos mostrando, se inscreve, clica no sininho para todos, que aí você recebe os vídeos postados e vamos ajudar a divulgar. Se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no nosso canal, no canal do Geraldo, TV Saber Espiritismo. Vamos ajudar a divulgar a doutrina espírita. Vamos ajudar a ter conteúdos bons na rede social, que é o que precisamos. Então, e assim, claro, como diz Emmanuel, né? É assim que a gente divulga a doutrina espírita também. Aliás, Melissa, até tem um dado importante que nós consideramos, que é o seguinte, lá no nosso grupo, que os primeiros programas eram programas de podcasts, não eram de vídeo, mas de podcasts, em que um grupo amigo, nós todos, do portal Saber Espiritismo, nos reunimos para gravar sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E essa série, como ela foi das primeiras a ser publicadas, estava esquecida, não é, pela maioria dos nossos seguidores. E agora eles vão ter a chance, como nós estamos republicando tudo desde o início, eles vão ter a chance de ouvir não somente o depoimento nosso, mas o depoimento de dezenas de amigos de Chico Xavier que conviveram com ele e que nós tivemos a alegria de gravar 11 anos atrás, 10 anos atrás. Essa série chama-se Recordando Chico Xavier, que teve quase 100 podcasts. É muito importante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que bom! Nossa, e é lindo, né? Olha que interessante, as coisas antigas a gente vai esquecendo, não é, Geraldo? Claro que é muita coisa, mas aí a gente vai esquecendo. E que importante a gente ter de volta. E é bom relembrar, sim. Então, TV Saber Espiritismo. E se inscrevam no canal, vamos ajudar a divulgar a doutrina espírita. E vamos, é claro, né, sempre trazer o Espiritismo para a nossa vida e Jesus também. Geraldo, novamente, muito obrigada. Agradecemos a todos também que estiveram aqui com a gente. A live fica gravada, podem vir com calma depois. Geraldo, obrigada. Obrigado, Melissa. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês aí de Jaú. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, pessoal.